Boa noite a todos, sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos os Operários da Paz e trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Estamos aqui diariamente às 21 horas do horário de Brasília. E hoje nós trouxemos uma lição do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, intitulado Oração. É do livro Pão Nosso, 108, capítulo. Então, o trechinho da Bíblia em que Emmanuel faz as suas explicações, os seus esclarecimentos, é a seguinte: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Paulo. Está lá em Colossenses 42. Então, a gente vai ler um trechinho do início e o final para a gente depois fazer as nossas reflexões. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão, renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. É muito importante esses esclarecimentos, que a prece, a gente já tem falado aqui, né? Que a prece, a oração, deve ser num estado de tranquilidade, de serenidade, que saia do fundo dos nossos corações e atinja os departamentos espirituais responsáveis por o atendimento das nossas preces. Há uma avaliação dos espíritos superiores e de acordo com o benefício que vai nos causar, é aceito ou não, mas todas as preces são atendidas e, com certeza, resolvidas de uma forma que seja bom para nós. Agora, aquelas preces da cabeça, né, para fora, sem ter o coração envolvido, preces muito individualistas, materialistas, isso tudo não tem assim uma repercussão e uma ressonância que seja agradável, né? Nós temos aí energias que andam ao nosso redor e nem sobem, a energia anda e desce, e a gente acaba pisando em cima das energias. Então, a gente precisa realmente se conectar com a espiritualidade. Se a gente passa por algum problema, a gente deve entender o problema como se fosse uma lição e nunca deixar de trabalhar para o bem, para o amor, para a caridade, mesmo que isso seja um sacrifício, porque é um sacrifício agradável a nós e a Deus, é benefício para nós, né? E para todos aqueles que compartilham com essa energia elevada, essa conexão com Deus, com Jesus, com Ismael, os nossos mentores e todos os protetores que nos acompanham. Então, a oração deve ser realmente um momento de conexão com Deus, de um bem-estar, de uma serenidade e que saia do coração. Sejam bem-vindos à corrente de orações. Boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs.
Boa noite, sejam bem-vindos à Corrente de Orações. Muito interessante, muito assertiva essa lembrança que você trouxe hoje, Jane, sobre a importância de fazer bem feito, né? Fazer assim com dedicação, com amor, buscando aquele momento único, né? Sem muito barulho, para não... Oh, meu Deus. Desculpa aqui. Foi um erro aqui. Já passou, amor. Então, voltando à prece, esse momento de menos barulho, mais silêncio, esse mergulho interior para ter os benefícios que a prece proporciona. E nós vamos dar aqui rapidamente só cinco benefícios da prece, para que a gente não nos estendamos. Primeiro, ela favorece o nosso apoio íntimo, que muitas vezes é só o que precisamos, né? Se a gente tem apoio, se a gente se sente apoiado intimamente, a gente se sente bem e a prece favorece o apoio íntimo. Um item. 2, favorece o despertar do entendimento. Então, quando a gente sobe para as esferas superiores através do pensamento, com a nossa fé, a gente então desperta o nosso entendimento para coisas e oportunidades que antes não divisávamos. 3, favorece a ampliação das nossas percepções, porque estando vibrando alto, a gente percebe as vibrações dos irmãos que estão alguns passos ou muitos passos à nossa frente. Então, isso aí amplia as nossas percepções. 4, limpa os nossos órgãos. É como se fizesse uma faxina mesmo naquelas entranhas, naquelas sombras, às vezes mais escuras, mais assombreadas, que muitas vezes a gente tem pelo desgaste do dia, pelos momentos das dificuldades. Então, o item 4, a prece, ela limpa os nossos órgãos. E 5, ela favorece ao fluxo de energias curadoras, porque quando a gente leva o pensamento, aí vem a energia de lá, e de repente você está cansado do dia de serviço e você se sente renovado, você está um pouco desanimado, você se sente animado, e a cura funciona dessa forma. Então, vale a pena investirmos nas orações alguns minutinhos do dia. Traz sempre muito benefício. A gente só apresentou 5 aqui para não nos estendermos. Que Deus nos abençoe e que possamos ter uma noite de muita paz e de muitas reflexões. E a gente vai deixar um abraço aqui para as nossas queridas, aqui a Jaqueline, Jaque, Maria Lourenço, Maria Margarida e todos os que nos acompanham. Vamos então juntos orarmos e irradiar o melhor de nós. Estamos aqui, neste instante, vibrando saúde para auxiliar na recuperação física, mental e espiritual. Prece pelos irmãos em estado grave. Mestre querido, médico dos médicos, compadecei-vos dos vossos irmãos em jornada aqui na Terra. Sabemos, irmão querido, que aqui estamos porque temos a realizar a missão bendita de nos aprimorarmos moralmente, a missão de desenvolvermos a fraternidade, a missão de vivermos o amor e a caridade na relação com o nosso próximo, a missão de aprendermos vossas sábias lições e aplicá-las
em nosso dia a dia a missão de trabalharmos constantemente pelo bem-estar do irmão que padece dificuldades. Assim, Mestre de Luz, devemos cumprir nossos compromissos até que chegue o momento de retornarmos ao plano onde, em espírito, deveremos viver a verdadeira vida. Na verdade, Jesus, apesar de não conhecermos a hora do nosso regresso ao mundo sutil, quando ficamos sabendo de um irmão que grave enfermidade, é ao vosso coração misericordioso que recorremos para pedir auxílio. Sustentai esse companheiro, Senhor, por favor. Minimizai suas dores, enchei de fé seu coração. Fazei com que a luz brilhe, da paz inunde todo o seu ser, renovando-lhe a esperança. Por favor, Senhor, inspirai os médicos e os enfermeiros que vos representam aqui na terra, para que esse irmão em sofrimento receba o tratamento adequado às suas necessidades. E que seus familiares, divino amigo, também recebam assistência que os auxilie a fortalecerem a fé e a esperança de que vós e vossos mensageiros os estão cercando amorosamente de cuidados sem conta. Sabemos, médico da grande vida, que a dor é professor eficiente para que aprendamos a sublime lição da vida maior. Também sabemos, Senhor, que somos eternos e infinitos, por sermos filhos de Deus, mas ainda assim pedimos o vosso socorro para esse espírito. Socorrei, por favor, esse querido companheiro de jornada, ministrando-lhe os remédios dos laboratórios celestiais que contribuirão para a sua recuperação. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Alivia-nos saber que os pedidos que vos fazemos em oração sincera são atendidos. Nosso coração se renova. Muito obrigado. Que assim seja. Do livro Pedi e Obtereis, pelo Espírito Netinho, psicografia de Alda Maria. Prece pela saúde. Jesus, amoroso amigo, doce Rei Solar, tua misericórdia e bondade aconchegam nossos corações em meio a tantas turbulências e aflições. Neste momento em que atravessamos provações de várias ordens, vimos te rogar especialmente pela saúde de todos nós. A saúde do nosso corpo, o envoltório físico que emprestastes ao nosso espírito, para que pudéssemos estar aqui no resgate de tantas dívidas que por limitações e fraquezas nossas contraímos no percorrer dos caminhos de nossa existência. A saúde de nossa mente, que comanda o nosso corpo, segundo a bagagem espiritual impressa em nosso perispírito, regendo a nossa psicosfera e sintonizando-nos com sombra ou luz nas proporções das vibrações que emitimos, segundo os sentimentos que nutrimos. A saúde de nosso ambiente, cuja egrégora, salutar ou adoecida, é estabelecida pelas energias emanadas de nossos pensamentos, palavras e ações, atraindo as companhias espirituais que se afinam com as vibrações ali impregnadas. A saúde de nossas relações,
que edificam e impulsionam ao bem e à luz, ou intoxicam e corroem nas teias das manifestações menos dignas, cabendo-nos buscar, através da vigilância e da oração, selecionar, no que nos for possível e razoável, aqueles com os quais compartilharemos a existência. Lança sobre todos nós, Senhor, teu olhar de ternura e proteção, envolvendo-nos em teu amor, que acalma, ilumina e cura. Gratidão, Pastor Divino. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Nós te louvamos e agradecemos porque, sem cessar, fazes maravilha em favor do teu povo sofrido. Tu que és a medicina para todos os males, alivia os sofrimentos e cura os feridos, quantos padecem da alma e do corpo. Ó Senhor, fonte de amor e compaixão, consola os aflitos e alimenta a esperança dos que perderam a alegria de viver. Tu que és o autor da vida, ensina-nos a valorizar e promover a saúde e concede-nos o dom de visitar e animar os que vivem no abandono e na solidão. E a nós, que em Ti confiamos, ajuda-nos a transformar a situação de miséria e dor de tantos irmãos e irmãs que sofrem. Amém. Padre Luiz Duarte, sacerdote paulino. Livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Capítulo 4. A dificuldade nos faz crescer. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Jesus. Felizes os que aprendem com o próprio sofrimento. Eles não fazem da dor uma escada para a derrota, mas um trampolim para a vitória. Tão importante quanto descobrir as causas das nossas dificuldades é perceber a finalidade construtiva que elas desempenham em nossa vida. Muitas vezes é preciso experimentar o avesso para descobrir o direito. É preciso se perder para se achar. O sofrimento pode ensinar muito mais sobre transformação interior do que aquilo que lemos nos livros. A dor provoca mudanças. O mar calmo geralmente nos acomoda. A dificuldade faz acender a luz que trazemos dentro de nós. A bonança costuma deixar a nossa luz apagada. O obstáculo estimula a inteligência. A facilidade
entorpece os nossos talentos. Aprendemos a valorizar a vida muito mais quando ela está em perigo do que quando tudo corre bem. Somos tão distraídos. Existem o mal sofrer e o bem sofrer. Felizes são aqueles que aproveitam o esterco na plantação de uma nova colheita, que usam as lágrimas para fertilizar a terra, que trocam a reclamação pela ação construtiva, que fazem com que suas dores sejam dores de crescimento. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar.
levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quanta luz, quanta energia maravilhosa que nos envolve, né? Com todas as orações, com a mensagem, com a música. A gente tem certeza que quem cuida da gente não dorme. Nós temos Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre. Nós temos os nossos mentores individuais, temos o mentor da corrente de orações, Ismael, guia espiritual do Brasil. Temos o Dr. Bezerra de Menezes, né, um benfeitor espiritual do mundo, e tantos espíritos que estão aí conosco, são os nossos professores, nós somos os alunos da escola. Então, temos a certeza absoluta que estamos sendo cuidados, que estamos sendo olhados com todo amor, com todo carinho. Então, a gente só tem que ter fé, coragem, né? E ir ultrapassando as lições, porque tudo passa, e depois a gente fica mais forte, né? Então, estejamos sempre com Jesus, como Ele sempre está conosco, e que a gente mantenha sempre essa conexão feliz nas orações sinceras, nessa conexão com a pátria espiritual, que os espíritos estão aqui conosco, né? Muito, muito, muito gostoso sentir, muito bom sentir essa energia maravilhosa, essa luz que nos envolve neste momento. Muito obrigado a todos que juntos irradiamos o melhor de nós, as mais lindas energias para o planeta e para os nossos irmãos que estão passando por dificuldades da doença, né? Os enfermos, principalmente aqueles que estão em casa, que não têm condições de ir aos hospitais, aqueles que dependem também, né, da ajuda de outros irmãos, que todos sejam abençoados. Nós temos certeza disso, que todos foram abençoados, todos os nomes inscritos na corrente de orações receberam as energias benfazejas, e assim vamos caminhando firmes. Todo dia estamos aqui às 21 horas e amanhã aguardamos todos vocês para esse momento de paz, de luz e de orações. Boa noite. Jane falou muito bem, um momento abençoado, esse momento nosso,
que é feito com a ajuda de todos, né? A gente percebe assim, de cada lar aqui representado, sai uma luzinha, às vezes um farol, e aí contribui com outras luzes, outros fachos de luz, irmãos especializados no trabalho com essas energias, eles as encaminham aos locais especiais, onde é ministrado o passe, é ministrada a cura, é ministrado o remédio necessário para aqueles que estão em busca. Então, realmente, a Jane fechou aqui com a palavrinha-chave da noite. Um momento abençoado esse nosso, e pelo qual a gente fica muito agradecido. Chegamos assim ao final e desejamos a todos uma ótima noite. Boa noite a todos e até amanhã, no mesmo horário.